Sim, tá tudo pronto, tudo preparado, o capítulo final dessa história fantástica narrada pela Dona Mercedes, envolvendo de um lado a família Arantes e de outro a família Oliveira, na disputa entre aquelas duas fazendas, a Boa Vista e a Espigão. E ali uma história de amor. O Gabriel que ama aquela moça, a Helena, e a Helena que é apaixonada desde menina pelo Gabriel. Mas o Juca, irmão do Gabriel, ele acabou tendo a alma envenenada por aquele veneno da serpente, do ódio que havia entre os familiares. Então, é sobre isso que a gente vai saber hoje. Como é que é o desfecho dessa história? Há uma possibilidade do amor ter uma vitória? Olha, uma coisa eu e você sabemos. Quando a nossa querida amiga Dona Mercedes começou a narrar essa história, ela começou com um incêndio. Vocês lembram? Sim, Paulinho, Boa Pessoa foi um dos maiores incêndios que eu já vi na minha vida, onde o fogo consumia absolutamente tudo. Mas, afinal de contas, é num incêndio que tudo vai terminar? Quer saber todos os detalhes, o final dessa história? Então, prepare o seu coração agora, porque o capítulo de hoje já vai começar. Porém, antes, um pedido especial. Seja membro do nosso canal, isso é muito importante. Inscreva-se no canal, acione o sininho para ser comunicada a cada vez que uma nova história portar por aqui. E mais um detalhe, por que você também não pede que uma música seja feita para você, de acordo com a sua história, em homenagem à sua mãe, de acordo com a história dela, em homenagem ao seu pai, de acordo com a história dele, para que você entre em contato conosco, é pelo WhatsApp, cujo número é 951336677. É o WhatsApp de São Paulo, 951336677. No ar, o capítulo final dessa história espetacular. O capítulo final dessa história imperdível. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu, Mercedes, acompanhava aquela história desde sempre. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu já estava radicada naquele pedaço. E há uma coisa que eu não sei se deixei clara, mas se não deixei, quero deixar agora. A minha casinha, ela ficava do lado da Fazenda Boa Vista. Era ali a minha casa. Exatamente pertinho do lugar escolhido pelo casal, o Gabriel e a Helena, para os encontros fortuitos durante a noite. E naquele encontro específico, onde eu me animava, observando de tudo atrás daquela paineira, eu ficava à espreita. O horário devia ser umas 8 horas da noite, se tanto. Mas de onde eu estava, eu vi uma lanterna, o facho de luz de uma lanterna, a pessoa assim escondida atrás de uma moita. E aí eu tive comigo a certeza, era o Juca. E eu pensei naquela hora gritar, avisar. Eu temia o que pudesse ocorrer, mas se eu gritasse, eu estaria inserida na guerra. Uma guerra que obviamente não me pertencia, mas afinal de contas pertencia a quem aquela guerra? A guerra
da família Arantes com a família Oliveira. Eu ia gritar, mas na hora que eu ia gritar, vigiando de onde estava, o meu coração de mulher, aquelas alturas com 36 anos, quase parou. Quis gritar, quis avisar, a voz até me faltou. Só que, para minha surpresa, o dono da lanterna, que agora eu estava certa que era o Juca, o irmão do Gabriel, aquele que ainda não havia perdido a essência do veneno da serpente, ele continuou agachado atrás da moita. O Juca, ele não iria interromper aquele encontro. Não, porque no pensamento dele, ele queria fazer um pouco pior. Ele guardou aquele segredo como munição. De onde eu estava, teve um momento em que ele voltou assim a lanterna para o próprio rosto, e eu vi a marca da barba por fazer, o bigode e o sorriso. Sim, deu para eu ver o sorriso do Juca. E naquele sorriso eu vi crueldade. A luz da lua também ajudou na minha visão. Ele não queria apenas o flagrante daquele momento. Ele queria o cenário perfeito para a execução moral do irmão e da ruína definitiva de Helena, que era uma Oliveira. O encontro que continuou, houve mais trocas de carícias entre o Gabriel e a Helena, até que o encontro chegou ao final e o moço da lanterna, quando observou e era o Juca, ele também se foi. O encontro acabou, mas eu tive comigo a certeza de que a paz também havia terminado. O silêncio que veio depois naquela noite foi o mais assustador de todos. Aquele silêncio que antecede o estouro de uma boiada, sabe? E eu sabia que no dia seguinte, o sol não iria apenas iluminar as pastagens. O sol iria revelar uma traição que faria o rio correr vermelho de novo, vermelho de sangue. Mas o dia amanheceu. O Juca não esperou o café da manhã esfriar. Ele tinha 23 anos, mas a alma velha de quem carrega o ódio como herança. E antes mesmo que o galo cantasse pela segunda vez naquela manhã, ele já tinha reunido os peões mais antigos da Fazenda Boa Vista, onde eu morava, do lado que eu morava. Ele tinha reunido a turma no galpão, e eu, atenta. Ele já havia inflamado os ânimos com as mentiras e a prova que ele dizia ter. Eu estava lá. Eu tinha que trabalhar, e eu tinha que trabalhar muito, mas eu agora fingia estar limpando as panelas de cobre, ouvindo o rugido daquele homem que parecia possuído pelo espírito do avô. Meu irmão perdeu o juízo, o Juca gritava, batendo o punho contra a mesa de madeira bruta. Meu irmão perdeu o juízo, e batia com a mão contra a madeira bruta da mesa. Ele está de conluio com a mulher da Fazenda Espigão. Enquanto eles matam o nosso gado e secam nossas fontes, o Gabriel, ele se deita com a inimiga das ruínas da divisa. Meu irmão Gabriel traiu o sangue, traiu a memória do nosso pai, do meu avô. Isso não vai ficar assim.
O silêncio que se seguiu foi cortante. Os peões se olhavam, divididos entre a lealdade ao Gabriel e o código de honra cego que regia aquelas terras. Mas você sabe que o ódio ele é contagioso. E como carrapicho em perna de calça, encostou, pegou. Ódio é assim. Você tem que estar longe de uma pessoa que odeia, porque senão você acaba contagiado por ela. Enquanto isso, alheio à tempestade que se armava no galpão, o Gabriel... Na verdade, o meu patrão, mais velho, o Gabriel, mais velho do que o irmão. O Gabriel já com os seus 27 para 28 anos. Ele tinha ido encontrar a Helena pela última vez antes de abrir o jogo com a família. Ele ia sumir, ele tinha decidido na sua própria mente que ele iria sumir. 27 anos. Marcou com ela no alto do Morro do Vigia, o ponto mais alto que divide as fazendas. De um lado, Boa Vista, do outro, Espigão, e de lá dava para ver as duas sedes, os dois impérios de terra que se recusavam a ser um só. A conversa que por lá houve me foi reproduzida depois. E foi assim. Eu sinto, Gabriel, eu sinto que o ar mudou, dizia Helena. O silêncio da fazenda hoje está estranho, esquisito. Parece que até o vento está parado. Observa, as folhas das árvores não se balançam tanto. Parece que está tudo parado demais. Calma, Helena, vai dar tudo certo. Tentava o Gabriel acalmá-la. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Hoje eu vou falar com o Juca, meu irmão. Eu vou mostrar os documentos que você me deu, as provas que aquela empresa de mineração está tentando colocar a gente um contra o outro para desvalorizar as terras. E quando ele vir que fomos enganados, esse ódio vai acabar. Mas as palavras saíram da boca dele feito um tropel de cavalos. Porque, na verdade, quando as palavras acabaram de sair da boca dele ditas para Helena, fato, um tropel de cavalos começou a subir a encosta, a subir aquele morro. Não era um galope de visita, era um galope de caça. O Gabriel se colocou nessa hora. O Gabriel se colocou assim na frente da Helena. Quando ele viu aquele tropel, primeiro subiu aquele poeirão, que ele viu aqueles cavalos subindo o morro. O Gabriel, ele se colocou feito um escudo na frente de Helena. E a mão buscando instintivamente a faca que ele levava sempre na cintura, mas o coração dele caiu aos pés quando ele viu o irmão liderando 6 homens armados, 6 jagunços. Sim, o tropel de cavalo, na verdade, era de 7 cavaleiros. O Juca, e 6 os jagunços do Juca. O Juca chegou no alto do morro e saltou do cavalo antes mesmo do cavalo parar. Saltou do cavalo. O rosto estava vermelho, os olhos injetados de uma loucura que vinha de gerações. Então é verdade, né? Disse o Juca. Então é verdade. O Juca rugiu, apontando o dedo para Helena. A bruxa do Espigão
Quem diria? A bruxa do espigão voltou do Rio de Janeiro para enfeitiçar meu próprio irmão, que caiu feito uma manga madura. Você tá vendendo, Gabriel, nossa honra por um rabo de saia? É isso, Gabriel? Você tá caindo na lábia dessa bruxa que aprendeu essas bruxarias no Rio de Janeiro e voltou pra cá? É o que você tá fazendo, Gabriel? Cala a boca, Juca. Cala a boca, Juca, o Gabriel gritou, dando um passo à frente. Você não sabe sobre o que está falando. Olha, Helena, ela descobriu quem matou o bezerro valioso. Obviamente que não seria ela e nem o pessoal dela. Foram os jagunços, mas da mineradora. Aqueles que o senhor andou recebendo no escritório na semana passada, achando que eles são os bons. São não, Juca. São eles os maus. Eles querem a nossa terra, para ficarem com a nossa terra. Estão desvalorizando a Boa Vista e também a Espigão. Eles querem tudo isso aqui. A mineradora quer tudo isso aqui. E você tá caindo na dele, Juca. Aquelas palavras ditas pelo Gabriel deveriam ter trazido luz, mas o Juca estava nas trevas. Você sabe o que me assombra? Até hoje, quando o vento sopra mais forte, me assombra um homem frouxo igual você, Gabriel, querendo defender essa bruxa, encontrando culpado onde culpado não existe, Gabriel. Você tá mentindo pra proteger sua amante, rapaz. Você tá mentindo pra proteger essa... Cuidado com o que você vai falar, Juca. Essa bruxa. Você tá mentindo pra proteger essa bruxa. Mas pra mim é o fim. Isso pra mim termina agora. Se você não tem coragem de lavar a honra da família, pois eu tenho, Gabriel. Eu tenho, Gabriel, e eu vou provar que eu tenho. E o que aconteceu em seguida foi um borrão de violência e desespero. O Juca avançou para puxar a Helena pelo braço, querendo arrastá-la como um troféu de guerra. O Gabriel interveio e os dois irmãos, sangue do mesmo sangue, rolaram pela terra vermelha, trocando socos, pontapés. O mais novo Juca, 23 anos, o mais velho Gabriel, 27, a briga, os peões confusos, não sabiam se apartavam ou se entravam na briga, e foi quando um estampido seco, um tiro ecoou. O som de um tiro no alto de um morro é seco, mas reverbera na alma da gente por uma eternidade. E até hoje parece reverberar na minha alma. Todo mundo parou. O tempo congelou. De repente, Helena, ela estava caída de joelhos. A mão da Helena pressionando o ombro, onde o sangue começava a manchar a blusa de linho branco que ela usava. O tiro havia sido desferido da arma de um dos primos do Juca, feito agora jagunço. Um rapaz novo, 19 para 20 anos, um rapaz novo, nervoso, que disparou no susto do confronto. O grito que o Gabriel soltou não foi um grito de homem, foi um grito de bicho ferido. Ele sentiu as dores da amada.
E nessa hora, depois do grito, o Gabriel, ele se atirou sobre Helena, abafando o corpo dela com o seu, enquanto os olhos dele buscavam os olhos do irmão com um ódio que agora sim era mortal. Saiam daqui! Saiam daqui! Gritou Gabriel. Se algum de vocês der mais um passo, eu juro por Deus que ninguém sai desse morro vivo hoje. Ninguém! Juca! Juca, esquece, você não é mais meu irmão, Juca. Você pra mim é só um estranho que carrega o meu nome, Juca. O Juca, vendo o sangue da mulher e o olhar de destruição do irmão, pareceu acordar por um segundo do transe em que ele estava. O Juca tinha estudado um pouco, ele sabia que havia lei e o medo da lei, ou talvez o resto de consciência, o fez recuar. Então ele montou no cavalo sem dizer palavras e sinalizou para os outros. Eles partiram como sombras covardes, deixando para trás apenas a poeira e o cheiro de pólvora. Eu vi o Gabriel descendo o morro com a Helena nos braços. Ela estava pálida, mas os olhos continuavam abertos, fixos no rosto dele. Ele não a levou para a sede da Boa Vista e nem para o Espigão. Trouxe para cá, para minha casinha. Mercedes, por favor, Mercedes, me ajuda. Ele gritou com desespero. Eu havia aprendido a arte da cura através das ervas. Tudo aquilo que eu havia aprendido com a minha avó, com a minha mãe. Então eu preparei as ervas, limpei o ferimento com água e a paciência de quem já costurou muita alma rasgada. Enquanto eu cuidava dela, o Gabriel ficou encostado na parede. Ele não era ali mais o patrão, ele não era ali mais o herdeiro, era só um homem que tinha visto o mundo desabar. Ela vai sobreviver, Gabriel. Eu falei para ele, tocando inclusive o ombro dele nessa hora. Ela vai sobreviver. O chumbo pegou de raspão na carne no ombro. Mas a ferida da família... Bem, a ferida da família, essa vai demorar para cicatrizar. Talvez nunca feche. Não tem família, Mercedes. Ele respondeu, olhando para as mãos ainda sujas de sangue. Não tem família, só existe ela. Se eu tiver que queimar todas as cercas dessa fazenda para a gente ter paz, eu vou buscar combustível, fogo, e vou eu próprio queimar tudo. Naquela noite o céu se abriu numa tempestade que parecia querer lavar a terra de toda aquela sujeira. Mas eu sabia que a chuva não apaga o que está escrito no destino. O confronto final daquela história não seria com armas, seria com a verdade que estava enterrada debaixo das cercas. Eu comecei a preparar o chá que daria força para eles enfrentarem o que viria ao amanhecer. Porque Helena, mesmo fraca, segurou a minha mão e sussurrou: Mercedes, por favor, peça para alguém ir lá na casa, na minha casa sede no Espigão, e pegar uma caixa de metal que está debaixo da cama que era do meu pai. Por favor. O segredo da briga dos nossos avós estão dentro daquela caixa. E não é o que todo mundo pensa. Faça isso, por favor. A chuva começou a cair. Era um tempo chuvoso.
Helena ardia em febre devido ao ferimento no ombro. Gabriel não saiu do lado dela nem por um minuto. Ele segurava a mão dela como que se soltasse, ela pudesse ser levada pela correnteza do destino. Conforme ela me pediu, eu então ordenei o Tião, um moleque de confiança. Expliquei para ele, caixa de metal debaixo da cama que era usada, a cama que era usada pelo velho Oliveira, falecido pai dela. Quando o menino voltou, entregou a tal caixa nas mãos do Gabriel. A fechadura da caixa estava enferrujada, ele forçou a tampa com a ponta de uma faca, e o que ele encontrou ali dentro não foi ouro, nem escritura de terra. Encontrou cartas. Cartas amareladas pelo tempo, escritas com uma caligrafia trêmula, datadas de 50 anos passados. O Gabriel, ele começou a ler aquelas cartas em voz alta. E a voz dele foi ficando pequena, sumindo na garganta. Aquilo não era o registro de uma guerra, era o registro de um amor proibido, igual ao deles. Mercedes, você está escutando? O Gabriel me perguntou, impossível que eu não estivesse escutando. Mercedes, você está ouvindo? Ele disse com os olhos rasos d'água. O meu avô e a avó da Helena, eles se amavam. A briga pela água, o desvio do rio, as cercas movidas, não foi por ganância. Foi o avô dela, cego de ciúme, ao descobrir a traição. E aí começou a guerra para separar os dois. O ódio das nossas famílias foi construído sobre o cadáver de um amor que não deixaram florescer. Se vocês não entenderam, eu preciso explicar. O avô do Gabriel era um homem casado. A avó da Helena era uma mulher casada, cada qual com o seu cônjuge. No entanto, o avô do Gabriel, apesar de casado, e a avó da Helena, apesar de casada, eles se encontravam. Eles tinham um romance clandestino. Eles se encontravam e na carta estava escrito: na roça de café, no algodoal, na cachoeira. Eles se amavam, mas eles não podiam ficar juntos, porque o avô do Gabriel casado estava, a avó da Helena casada estava. Um dia, um empregado da fazenda teria visto, testemunhado o que acontecia e contou tudo pro avô da Helena. Sentindo-se traído, foi que a guerra começou. Não foi por nenhum outro motivo. O motivo real daquela guerra era uma traição por amor, que acabou gerando entre os Arantes, família do Gabriel, e os Oliveira, família da Helena, uma guerra
Foram 50 anos de morte, de gado perdido, de família isolada de um lado, família isolada de outro, ou famílias que não se falavam. Tudo por causa de um ciúme antigo que apodreceu e virou herança. Helena, abrindo os olhos com esforço, buscou o olhar do Gabriel. A gente não está repetindo a história deles, Gabriel. Ela sussurrou, a voz ainda fraca. A gente vai terminar o que eles não puderam terminar. Passaram aquele restante de dia na minha casa. Amanheceram na minha casa. No dia seguinte, o sol nasceu limpo, como se a chuva tivesse levado a poeira da alma. Gabriel ajudou Helena a montar no cavalo, com um braço na tipóia, e eles cavalgaram juntos até a casa sede, lá do Espigão. Depois, as famílias foram reunidas num galpão que havia na Boa Vista. O Juca estava lá. Era o irmão mais novo. Cercado de homens, esperando o irmão por o que achava que seria um acerto de contas final. Afinal de contas, o irmão reuniu as famílias. Do outro lado, familiares de Helena também se posicionavam. O ar estava seco. Qualquer faísca faria o vilarejo inteiro queimar. Gabriel parou o cavalo no meio, entre as duas frentes de batalha. Não sacou arma, ele sacou cartas. Gente, a guerra acabou. O grito dele ecoou pelas paredes de taipa. Essa briga não é nossa! Essa briga nasceu... Como eu diria? Eu vou dizer, essa briga nasceu de uma história de amor. A depender do ângulo que se analisa, tem muita gente que vai dizer que essa guerra nasceu de uma traição. Tá tudo aqui, para quem quiser ler. O avô da Helena teria sido traído pela avó da Helena com o meu avô. Tá tudo aqui. Inclusive, ele leu um trecho mais importante da carta onde isso estava bem estabelecido. Leu também sobre o sofrimento dos avós, sobre como a terra foi dividida para separar corações e não para proteger propriedades. E diante da verdade, os peões, até os mais brutos, foram escutando e baixando as armas. O Juca, vendo que perdia o controle sobre o ódio alheio, eu só queria esclarecer, disse Juca. Eu só queria esclarecer que a bala que atingiu a Helena não partiu de nenhuma arma minha. O rapaz, nervoso, disse que atirou sem querer. Ele nem tá aqui hoje. É nosso primo. É nosso primo, Gabriel. Sim, eu já tinha entendido isso, Juca. Juca olhou então para o irmão, para Helena, e por fim olhou para os próprios peões, montou no cavalo e disse:
eu tinha mesmo que... Era plano meu fazer essa viagem. Eu vou viajar conforme eu já havia dito. Até um dia. Até um dia. Foi quando o Gabriel olhou para as famílias, para os peões, alguns travestidos de jagunços, e disse: agora, para curar tudo isso, vai ser o fogo. Turzinho, pega o galão de querosene, daqueles usados para limpar peças de trator. Começou a molhar as estacas e mourões das cercas. Esse fogo que eu vou atear aqui agora, enquanto estiver crepitando, eu quero que queime até mesmo o arame. Significará a nossa liberdade. Vai separar essa cerca que foi a nossa diferença. Essa cerca tão bem construída. Cerca que se compara inclusive às grandes muralhas desse mundo. Isso tudo vai ser destruído pelo fogo. Porque a partir de agora, eu quero o que vocês sempre quiseram: a Boa Vista e a Espigão juntas. Eu tô com essa tocha na minha mão. Tuzinho já embebeu o morão com querosene? Já, patrão! E eu vi quando ele aproximou a tocha do primeiro mourão. E o fogo se espalhou. O fogo foi correndo de um mourão pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, até que a cerca inteira queimou. Eu ali parada, passei o meu lenço nos olhos, sentindo o calor daquele fogo bater no rosto. Mas também eu senti lágrimas quentes escorrendo pelo canto dos olhos. Aquele era o incêndio, o barulho, o calor do incêndio que eu nunca iria esquecer. Um incêndio que não destruiu casas, nem mata, nem vidas. Um incêndio que queimou morões. Meu Deus, como foi possível ter queimado o arame? Mas até ele desapareceu. Queimou as grades do ódio. Quando o vento soprou, o cheiro que veio não foi o cheiro de tragédia, foi o do recomeço. Os anos se passaram e hoje quem for lá na divisa que havia entre a Boa Vista e a Espigão não vai achar nem sombra daquela cerca que cortava a terra como navalha. O que vai ver ali é um mar de pasto verde, onde gado da Boa Vista e do Espigão se misturam sem saber de quem é. Gabriel e Helena? Não ficaram velhos para serem felizes. Construíram a vida na força da juventude, transformando o rancor em adubo. Eu vi nascerem os 2 filhos deles, crianças que correm livres pelas terras sem medo de cruzar o rio.
Às vezes, no final da tarde, eu sento aqui na minha varanda e vejo os dois de longe, perto do salgueiro onde tudo começou. Eles ainda se olham com o mesmo brilho de quando se encontravam no escuro, mas agora não precisam mais das sombras. O amor deles se tornou luz, uma luz que guia a vida por aqui desde então. A gente aprende com a vida que o ódio é uma herança pesada demais para carregar, e a terra é pequena demais para quem não sabe perdoar. O amor rural tem disso. É um amor bruto, é sofrido, mas quando cria raiz em solo bom, não tem seca que mate, nem cerca que segure. A briga dos Arantes e dos Oliveira agora é só uma lenda que os mais velhos contam para os mais novos. Tem gente que até muda o final da história, mas essa história eu sei desde o princípio até o seu fim. Bom, o final eu não posso dizer, Paulinho, porque o final ainda não aconteceu. Sou Mercedes Sampaio, com 86 anos bem vividos, e ainda me lembro do cheiro da chuva misturado à fumaça daquele dia. Dizem que era só o vento soprando o fim de uma era, mas eu sei eu sei que era o fogo do amor, aquele que queima para purificar. E se um dia alguém perguntar o que restou do ódio entre as fazendas, eu digo, porque eu vi tudo de perto, e eu digo com um sorriso: o ódio virou cinza, e das cinzas nasceu o amor. Dizem que é das cinzas que nascem as mais preciosas joias. Dizem que até o diamante se forma de cinza esquecida, abandonada. Até o diamante, pois eu garanto para quem quiser ouvir, garanto para quem quiser escutar, que o amor foi formado por essas cinzas. Cinzas que resultaram do próprio ódio. É assim que eu chego ao final dessa história. Hoje, eu estou com 85, mas farei 86 daqui 2 meses e 10 dias. Vou ficar esperando que a minha neta, a Valéria, me passe cada opinião que vocês deixarem aqui. Desde menino ele olhava pra cerca, como quem mira o horizonte e espera. Do outro lado um riso doce, uma prosada. Os olhos dela acendiam primavera. Ela corria atrás das borboletas, um vestido manchado de chão. Ele fingia que não via, mas via e guardava aquilo no coração. Mas o sertão tem sede e orgulho, e o amor nasceu no lugar errado. Entrar antes de Oliveira, o barulho de um rio que virou pecado. Entre a água e o fogo, o amor resistiu, mesmo com o vento soprando o fim. Helena voltou e o tempo sorriu, Gabriela ainda esperava por mim. O destino pode ser cruel, mas é bonito quando a chama não se apaga assim. Ela foi pra cidade estudar leis e coragem, deixou o cheiro da terra no quintal. Ele ficou com o chapéu e a saudade, e o coração batendo desigual.
Os anos secaram as margens do rio, mas não secaram o que ficou. Ela voltou com um olhar maduro e o mesmo amor que nunca cessou. O povo fala que é loucura, mas quem ama desafia ser que o céu. E o coração não entende fronteira, nem cerca, nem nome, nem papel. Entre a água e o fogo o amor resistiu, mesmo com o vento soprando fim. Helena voltou e o tempo sorriu, Gabriela ainda esperava por mim. O destino pode ser cruel, mas é bonito quando a chama não se apaga assim. Dizem que o rio traz lembrança e o fogo leva o que restou, mas quando a cinza encontra a nascente, renova tudo que queimou. Entre a água e o fogo o amor vai seguir, mesmo que o sertão diga não. Helena e Gabriel são raízes antigas que nascem no pó, mas brotam do chão. E se o mundo virar cinza outra vez, o amor ainda será a canção. Dois nomes riscados na madeira, um coração partido ao meio, mas no silêncio da beira do rio ainda se escuta o mesmo anseio. Entre a água e o fogo, o amor venceu o receio.